Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, meu Deus, por tudo. Se nós realmente fôssemos listar as coisas, os atos, o favor do Senhor sobre nós, a tua graça, como ela tem se manifestado, a bênção que o Senhor tem derramado, a proteção que o Senhor tem nos dado, nós teríamos que passar aqui dias, meu Deus, falando. Porque o fato de estarmos aqui, termos chegado em segurança, a condição em que nós chegamos na tua casa, o cuidado que o Senhor vem tendo com a nossa família, o quanto o Senhor tem nos feito crescer, avançar, a nossa mente evoluir. E se tem, meu Deus, uma palavra que cabe para uma pessoa, que ela renova o entendimento a cada dia, essa palavra é a evolução. A evolução não é como as pessoas céticas dizem que o homem evoluiu de um animal irracional, mas a evolução é nós deixarmos de sermos nós mesmos para nos parecermos a cada vez mais com o Senhor, para pensarmos com o Senhor, para pensarmos como o Senhor, para trabalharmos, meu Deus, não mais sozinhos, de maneira egoísta, individual, tímida, mas estarmos junto com o Senhor, em parceria, sermos, meu Deus, e assumirmos essa condição de cooperadores do Senhor, de que o Senhor faz algumas coisas que nós não podemos fazer, mas que todas as outras nós fazemos, inclusive para o Senhor fazer a parte do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte, corresponder, atender o teu chamado, ouvir a tua palavra para termos a atitude correta diante do Senhor. Eu peço, meu Deus, nos conduza, use esse culto não apenas para mexer conosco aqui, mas eu oro para que não seja apenas um momento, mas que a palavra venha falar, venha deixar claro coisas para aqueles que ainda não estão com situações, convicções claras. Quantos, meu Deus, eu sei que chegam aqui em dúvida, questionando, Senhor, eu devo ir por este e por aquele caminho, eu devo tomar esta ou aquela decisão. Eu quero confirmação, Senhor, eu quero resposta, eu quero, meu Deus, que o Senhor fale comigo. E eu creio que o Senhor pode, meu Deus, e vai falar com ela por intermédio da palavra, por intermédio do louvor, por intermédio da oração, que ela estar aqui, meu Deus, o Senhor toca, trabalha, convence, levanta. Eu oro para que aqueles que estão caídos, aqueles que foram, meu Deus, atacados e ficaram abatidos, aqueles que caíram, que o Senhor os levante, os restabeleça na condição de pé, para que eles continuem na caminhada com o Senhor, para que eles façam a tua vontade. Eu peço que cada pessoa que recebe a tua palavra, que não a receba apenas como conhecimento, mas que misture com a fé, para que aquilo que o Senhor tem falado se cumpra, para que a tua palavra, meu Deus, se cumpra na nossa vida. Eu oro e consagro ao Senhor agora esse culto. Eu dependo do Senhor aqui, peço, esteja conosco, meu Deus. Conduza a palavra, a direção dela, toque em cada coração, porque com todo esforço que eu posso fazer, eu chego até os ouvidos, mas é o teu Espírito que faz a palavra chegar até o coração. E eu oro e peço que chegue, que cada um seja, meu Deus, levado e conduzido pelo Senhor, não mais por qualquer vento de doutrina, qualquer notícia, qualquer situação externa, mas que o Senhor venha, meu Deus, plantar a semente que é a tua palavra dentro do coração dessa pessoa, e que essa semente germine e que ela dê frutos. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e peço que aqui o Senhor conduza, que eu diminua, que o Senhor cresça, que nos atinja e que nos abençoe. É o que eu creio e eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus eu farei proezas e Ele pisará os meus inimigos.
Amém? Pode sentar, por gentileza. Primeiro, queria parabenizar você que está aqui hoje, né? Quem estava aqui a semana passada? Você lembra da pergunta que eu fiz, né? Quem lembra da pergunta? Aí tem gente que falou assim, qual? Não é? Qual? Puxa, qual delas, né? Falei, quem vai estar aqui a semana que vem? Nesse horário? Bom, pessoal, eu falei, amém. Tomo posse que vai vir aqui, que vai estar aqui. Como se diz, né? É o que a bispa fala, tem gente que vive de propósito e tem gente que vive com um propósito. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, viver com propósito. A melhor coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente saber, entender qual é o propósito da nossa vida. Às vezes você não entende isso num culto, não entende isso com uma semana, um mês, até um ano na igreja. Mas uma coisa você precisa saber, ainda que não saiba qual é o propósito. Qual deles é, se você é o corpo de Cristo, que parte desse corpo você é. Está entendendo? Tem gente que é a cabeça, tem gente que é a unha. A unha não é menos importante. É menos importante a unha, gente, ou não? Se eu falar, quer tirar as suas unhas aí ou não? Ninguém quer tirar a unha, não é verdade? Às vezes, a unha, por que a unha? Tudo tem importância no corpo. Tudo. Você que tem muito cabelo não faz falta. Para quem já não tem muito, sabe que até o fio de cabelo que cai faz falta. É ou não é verdade? Se eu perguntar para você, quer ficar sem, você também vai dizer? Não, quero continuar com o meu cabelo aqui. É nessa hora que até aquelas mulheres, né, que não gostam muito do cabelo, ou porque é enrolado, ou porque é fino, grosso, sei lá qual o gosto de cada uma. Não, melhor ter, verdade, tem razão. Seja enrolado, crespo, seja grosso, fino, seja liso, o que for. Tem um propósito. Além da estética, tem um propósito também. Tudo no corpo da gente tem um propósito. E na nossa vida com Deus, nós também temos um propósito. Agora, uma coisa que você não pode mais viver sem ter essa convicção. Como eu disse, eu não tenho a presunção de pensar, eu vou fazer um culto hoje, todo mundo que está na igreja vai saber qual é o seu propósito de vida. Eu nem pensei nisso. Eu acredito que a gente vai entendendo. As coisas vão se encaixando, quando a gente dá abertura. Porque por muito tempo, a gente não absorve a palavra, por ouvi-la, recebê-la com vontade. Qual vontade? Eu tenho vontade disso, então eu estou aberto para isso. Então, acontece aqui duas coisas. Se a palavra vem naquela direção que eu quero, o que eu faço? Isso aí. Eu recebo. Eu tomo posse, é minha, amém, Senhor. E aí vai. Se eu quero demais, a palavra não vem na direção que eu quero, o que eu faço? Não é que eu não mas eu tento dar uma, sabe assim, dar aquela torcida nela para ver se ela se encaixa no que eu quero. No que eu quero. Então, esse é um tempo, às vezes, que as pessoas, elas esticam esperas. Porque toda palavra de Deus se aproveita. A palavra, quando ela vem, quando eu estou apto, quando eu estou aqui, eu estou... Desculpa. Quando eu estou apto para ouvir a palavra, ela vem, e se eu recebo a palavra de Deus, ela vai ter efeito na minha vida.
Mas muita gente ainda recebe a palavra com aquela vontade extrema, eu quero isso. Não, eu quero isso. Se a gente pega todos os tipos de casos na igreja. Então, de vez em quando vem alguém e fala assim, ó, Deus mandou, ó, tal dia eu estava no culto, a bispa pregou tal coisa, Deus mandou eu ir lá e fazer isso. Ó, Deus mandou eu me relacionar com essa pessoa. Ó, Deus mandou eu parar com esse tratamento. Ó, Deus mandou eu tomar essa decisão. Óbvio que eu não sou Deus, né? E nem tenho uma mesa do lado quando Deus lança as palavras para dizer a palavra é isso. Mas tem gente que você percebe com nitidez. Não, Deus não mandou você fazer isso. Deus não deu essa palavra, do jeito que você recebeu. Não, mas foi falado isso, isso, isso. Tem casos que são tão assim, extremos, que você fala, mas então, ele falou isso. Da onde que você tirou o que você fez? Da onde você tirou esse entendimento? A pessoa tira, diga, da vontade. A vontade dela, está entendendo? Eu venho na igreja hoje para ouvir que Deus vai fazer tal coisa na minha vida. Então, às vezes, a palavra não fala isso. Não fala isso para você, porque eu repito uma coisa para você. Cada pessoa aqui tem uma palavra para si. Eu, aqui, pregador, eu prego uma palavra. Para cada um, ela vai de um jeito. Entendeu ou não? Eu prego uma coisa, mas Deus faz ela chegar para você do jeito que ela tem que chegar para você. Não é difícil, não são poucas as vezes que às vezes eu lembro ainda que dia que foi terça-feira, acho que foi terça-feira de manhãzinha, uma pessoa ainda parou. Veja uma coisa, como é que Deus às vezes fala com uma pessoa. E quando uma pessoa está querendo ouvir Deus, deixa eu ver se até não está aqui a pessoa, senão eu ia confirmar, não está. Mas tinha alguém no culto de terça-feira, às 7 horas, que terminou o culto, a pessoa, ó, Deus me respondeu hoje. Deus falou assim, assim, assim comigo, me deu uma direção assim, 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 e eu peguei, eu estava esperando uma resposta de Deus, Deus falou. Você sabe por que palavra que eu usei? Hã? Alguém aqui viu o culto de terça-feira, às 7 horas ou não? Ninguém? Alguém viu? Tem gente que viu. Você sabe que palavra? Eu não vou nem gastar tempo com isso, que você não vai acertar. Você sabe qual a palavra? Talvez você pensou aí, vitória. Não. Livramento. Não. Proezas. Não. Cura. Não. Bênção. Não. Alicate. Você ouviu ou não? Lembra que eu falei quem estava aqui no culto de terça, que eu falei sobre alicate? Quem lembra? Do alicate. Tem alicate que custa R$1.200. Lembra ou não? Deve falar, eu não acredito. Pois é. Tem casos que realmente Deus fala, eu nem sabia porque que eu estava falando aquilo. Na hora, óbvio que eu não vou e me preparo para chegar aqui e falar de alicate, né? Esses são aqueles exemplos que vêm na hora. Você não vem aqui para ouvir de alicate, concorda ou não? Com certeza você não veio para o culto hoje para pensar. Hoje, lá, o Anderson vai falar sobre alicate, vou aprender um pouco sobre alicate. É óbvio que não. Mas, a palavra deu um exemplo, né? Eu usei essa expressão para dar um exemplo, né, sobre você saber usar a ferramenta certa, você aplicar o uso da ferramenta certa, e a pessoa tinha pedido algo para Deus, e quando ela falou, eu falei assim, pô, eu não tenho como te dizer que não. Né, o que você entendeu, amém, vai e faça, vai lá, Deus, enfim, te deu a direção, vai e faça. A pessoa que está aberta para ouvir, ele não veio ouvir aquilo, nem eu ia falar aquilo. Mas quando ouviu, sabia, é a resposta que eu precisava de Deus. É aquilo que eu pedi para Deus. E óbvio, também, a direção que a pessoa recebeu não é a direção mais agradável, não é aquela mais gostosa de você ouvir, não é a direção que eu acredito que queria ouvir, que esperava ouvir. Não, foi o contrário.
Mas quando a pessoa que estava ali, não, eu quero que Deus me conduza, eu quero que Deus fale comigo, e o que Ele falar, eu vou fazer. O que Ele falar, a direção que Ele der, é o que eu vou, é a decisão que eu vou tomar. E vai. E assim que você vê a pessoa aberta, a pessoa que está com vontade de agradar a Deus, essa é a pessoa que daqui a pouco você vê crescendo numa área, vivendo livramento, como nada que ela fizesse, como nenhuma atitude dela poderia garantir para ela, mas aquela obediência, aquela fé que ela misturou na palavra de Deus, e você precisa estar nesta condição. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero, eu estou aqui para receber o que Deus falar comigo. Está entendendo? E não é hoje, é o culto, o trabalho, a direção que você receber. Não, que Deus falar comigo, não é o que eu queria ouvir, mas eu ouvi. E se eu ouvir, Deus está falando algo comigo. Ainda que não seja agradável, ainda que não seja bom. Até porque uma palavra que eu sei que tem gente que hoje está muito bem, porque quando ouviu essa palavra, a pessoa tomou posse, fechou os olhos, tapou os ouvidos e começou a caminhar, começou a lançar a mão daquilo que estava diante dela pela fé. E sei também que tem gente que hoje não vive coisa grandiosa, coisa poderosa, porque desprezou essa palavra. Que foi aquela palavra, quando foi trazida, de não despreze o quê? Naquela época tem gente que estava assim, não, isso não, isso não, isso não, não vou, não pode ser isso. O que eu orei, o que eu pedi, o que eu clamei, o que eu apresentei a Deus, não pode ser isso. Não pode ser só isso que Deus tem para mim, não pode ser só isso que Deus tem comigo. Vê a palavra e não despreze os pequenos começos. Tem gente que quer saber? É isso que Deus tem comigo, mas não é assim. Esse é apenas o começo. Vamos lembrar qual é a parte que Deus revela, manifesta a vontade dele na nossa vida, gente. Quando? No fim. Então, eu sei que tem gente ali que Deus pegou e fez assim, vai. A pessoa estava ali, não, Deus, vai. Tá bom, Senhor. E tem gente que fechou os olhos, eu não vou olhar para isso que está diante de mim. Eu não vou ouvir o que estão dizendo, que é pouco para mim, que eu vou me rebaixar isso, que eu vou me submeter. Não, eu vou pegar a palavra. Por quê? Às vezes você está orando, declarando, clamando, pedindo, buscando. Não, Senhor, eu quero isso aqui. Aí você chega diante de algo que está ali, pequeno, raso, Deus fala, não despreza os pequenos começos. Essa é uma palavra que a gente costuma não querer ouvir. Por exemplo, palavra que a gente quer ouvir é assim, eis que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Olha, você não reconhece? Olha o tamanho dela, é ou não é verdade? Você quer, eu quero pegar um negócio já pronto, feito, resolvido, né? Já estabelecido. Tem gente que hoje sabe. Eu estou onde eu estou, sentimentalmente, fisicamente, saúde. Eu estou onde eu estou profissionalmente, eu estou onde eu estou na minha vida financeira, porque eu peguei essa palavra. E eu peguei o pequeno começo. E eu fui declarando sobre ele, eu fui ali olhando para Deus, buscando sabedoria, buscando a capacitação de Deus, a direção de Deus, e fui fazendo. Passava na frente ali alguma coisa, o que você tem que fazer não faz com toda a tua força. E aí eu acrescentaria, não faz com toda a tua força, faz com toda a tua força, com alegria, com gratidão, com prazer. Anda uma milha a mais, se está ali o teu trabalho é fazer a caminhada, anda uma milha, não, vai lá e anda 2. Anda uma milha a mais. Tem gente que no começo, não é isso que Deus tem para mim. Está até hoje esperando. E sabe qual é a palavra para essa pessoa?
Alguém suspeita ou não? Hã? Não. Não despreze os pequenos começos. Quer dizer, lá atrás você podia ter começado nesse pequeno começo. Você não começou lá atrás? Então começa agora que você vai parar de perder tempo. Está entendendo ou não? Porque tem gente que sabe que a oportunidade, a porta não foi escancarada, mas a porta ficou aquela frestinha, sabe? Sabe aquela pessoa que estava olhando para a porta, esperando ela abrir, de repente ouviu o barulho da fechadura e da maçaneta, aquele cleque. Aí ficou só aquela frestinha, a pessoa vai ter que abrir. Ele falou, não, é o pequeno começo, vai lá, empurra. Está aberta já, mas você que vai ter que entrar. Aí, não despreze os pequenos começos. Porque tem gente que hoje já não está em pequeno, já não está em começo, quer dizer, já está grande, já está vivendo o fim que Deus tem para ela, está vivendo aquilo para o qual Deus a destinou, e tem gente que está esperando por algo que não vai começar grande. Não vai começar grande, não vai começar pronto. Que aquela palavra, quando você ouviu, balançou, não pode ser isso. É isso, eu vou fazer, eu vou começar, vou dar a minha contribuição. Não é pela minha vista, não é pelo histórico dessa situação, mas é por Deus, é pela fé. E tem que começar. E começa agora, para ainda esse ano você já começar a colher, planta agora para começar a colher esse ano, desfrutar esse ano, vivenciar coisas esse ano. Esse ano, gente, eu quero lembrar você que é o ano de fazer em Deus. O ano de fazer proezas em Deus. Só que tem gente, eu lembro que a bispa no começo do ano ela falou isso. Você vai fazer proezas, mas você precisa fazer. Não é que as proezas vão acontecer, você vai fazer proezas. Tem gente que começou lá no início do ano fazendo aquilo que tinha condições de fazer. Hoje aquilo, o resultado que aquilo gera é resultado de proezas. Aquilo que ninguém dava nada, ninguém acreditava, ninguém confiava, ninguém botava ali, dava crédito. Não, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vira nada, isso aí é só isso. E a pessoa creu. Não, eu não vou viver por vista, eu vou viver pela fé. E eu acho muito bom você que está aqui hoje, quer dizer que você não vive de propósito, né? Você vive com um propósito. Porque, ou seja, acabou aquele período que a gente se comprometeu dos 52 dias, mas, ou seja, não, eu quero a palavra, eu quero a direção da palavra, porque eu vou fazer o que Deus falar comigo, porque eu quero saber onde Deus quer que eu jogue, plante a minha semente, eu quero que Deus me conduza, me dirija. E é assim que tem que ser. Quando a gente vem aqui para Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi o Filho de Deus, que ele fez nascer por uma mulher, virgem, que foi coberta pelo Espírito Santo, gerou ali todo o processo. Aquela mulher engravidou do Espírito Santo, né, foi gerado ali o embrião, aquele embrião cresceu, virou um feto, se desenvolveu no ventre da mãe dele e nasceu. Jesus tinha tudo, ele só não teve semente humana. Porque a semente é do homem. E não houve uma semente de homem. A semente de Jesus veio de Deus, como Adão, por isso ele é chamado de segundo Adão. Mas Jesus aqui, ele estava assim, tudo que eu tenho, tudo que você tem, Jesus tinha. Pele, se alguém passasse assim, a mão na pele de Jesus, ele tinha sensibilidade, ele sentia cheiro das coisas, ouvia, via.
Ele estava suscetível a todo e qualquer tipo de sensação, de sentimento, de emoção como nós. Tanto que não está escrito, tem versículos inteiros que está escrito assim, ó, e Jesus chorou. Humano. Sabia? Tem versículo que é Jesus chorou. Só isso está escrito. Podia estar escrito no meio de tantas outras frases, mas não, o versículo é só, Jesus chorou. Que é para a gente parar e ver, olha, está escrito isso num versículo separado, quer dizer, ele chorava. Aí tem gente que faz esse estudo, por que Jesus chorou? Porque ele teve emoção para chorar. Está entendendo? Tem que ter porquê? Importa por que ele chorou? O choro dele operou um milagre? Fez a diferença na vida de alguém? Mas está escrito para a gente saber, ou seja, Jesus chorava, sentia, se alegrava, né? Se sentia também valorizado, como também percebia quando era rejeitado. Jesus via, tinha sentimentos. Ah, então, a gente também tem sentimento. Sim, tem sentimento. Você tem sentimento, vai continuar tendo sentimento, vai continuar tendo emoções. Isso não muda quando a gente se converte, quando a gente entrega a vida para Deus. Você vai continuar amando, vai continuar odiando, vai continuar sentindo bem, sentindo mal, vai continuar tendo ali aqueles momentos de muita alegria, vai continuar tendo momentos de tristeza. Ah, então não muda nada. Não, a diferença é que você aprende com Deus, e principalmente na pessoa do Senhor Jesus, você aprende que isso não pode ter controle sobre a sua vida. Isso existe, mas isso não pode controlar a tua vida. E isso você não vai ver, Jesus sendo controlado. Por exemplo, Jesus chorou. Quando Jesus chorou, a frase que eu estou dizendo, quem sabe quando foi isso? Lázaro morreu. Jesus, quando foi lá, as irmãs, agora já foi, aquele que tu amas, tal. Jesus chorou. Aquilo impediu que Lázaro fosse ressuscitado? Veja você que um sentimento fez Jesus derramar lágrimas, mas não fez ele parar a vida dele. Está entendendo? Então a gente tem que saber exatamente, é o que eu volto no começo, né? Vamos voltar às origens, a origem do culto de hoje. Techuvá, lembra Techuvá? O que é Techuvá? Volta ao início, volta às origens. Eu preciso ter essa maturidade, diferenciar o que Deus está falando comigo do que eu quero. Jesus chorou, você pode chorar? Pode ou não pode? Isso te diminui? Chorar causa derrota? Não. Agora, o que você faz depois do choro, se continua sendo ali motivado pelo sentimento, aí você está fora. Porque Jesus chorou, mas ele não continuou vivendo do sentimento a ponto, agora eu não consigo fazer nada, eu vou parar minha vida, que dor. Não, chorei, perda, pena, tal. Onde está ali? Lázaro, vem. Quer dizer, você sentir as coisas não é pecado. Não é um problema. Tanto que é natural a gente ir até um velório e as pessoas estarem chorando. É ou não é verdade? A Bíblia fala do luto. Tem que ter luto. Quando você perde uma pessoa, não é para você ficar feliz. Por quê? Porque bate aquela falta, né? Aquela saudade. Uma vez eu lembro que eu fui num velório, tinha um obreiro comigo, olha, aquela pessoa ali está chorando, a perda da mãe, tal. Não era para estar assim. Ele não vai rir. Não é para rir. Tá, a mãe foi, não vai voltar, nunca mais vai ver, tal. Fica aquela falta, é normal isso. O que não é normal é um cristão, principalmente quando perde um ente querido que foi para o céu, depois ele continuar com aquela dor, e aquela dor, ela dominar e definir a vida dele. Porque aquela saudade, aquela falta, né, aquele sentimento que faz parte do luto, normal. Está entendendo? É igual se você machucar. Se você, por exemplo, se você for tirar aquela cutícula da unha,
Você vai lá, pega e tira. Tum. Dói ou não dói? Se você é cristão e, mas Jesus levou sobre si todas as enfermidades, como é que vai acontecer? Vai doer ou não vai doer a cutícula? Normal, faz parte, é humano. Algo que todos estão suscetíveis. Qual a diferença? A diferença é quem nos conduz. Quem conduzia Jesus era o Espírito de Deus. Ele teve todas as chances, todas, que nós temos. E Jesus tem que ser o nosso espelho por isso. O que é o espelho? Aquilo que você olha para refletir o que, gente? Imagem. Quando você olha para Jesus, você se vê nele? Ou você vê ele em você? Se está muito disparado, muito diferente, não está certo. Eu não estou dizendo da aparência, porque a gente nem sabe como ele era aparentemente. A gente sabe que ele não tinha beleza, nem formosura, mas a Bíblia diz que a gente tem que se parecer com ele. Na obra, no amor, na vida, nas ações, nas reações, no poder, na unção. Porque se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço, e ainda as farão maiores do que eu faço. Não é assim? Quer dizer, porque eu vou, mas eu deixo com vocês o meu Espírito. Quer dizer, o Espírito não para, é igual Deus. O Espírito é de Deus. Deus para, Deus dorme, Deus tosqueneja, cochila. Deus se cansa. O Espírito Santo também não se cansa. O Espírito Santo não tem dia de folga. Para ele não tem hora extra. Se eu trabalhar daqui para frente, é hora extra. Não é simples assim. Não tem. E a gente precisa deixar de lado essas coisas acessórias que às vezes até tem na igreja, né? A amizade que você tem na igreja, o conhecimento de alguém que você tem na igreja, aquelas coisas legais, ou aquelas coisas chatas também que tem na igreja, né? Aquele irmão que você vê que está há tempo, talvez até está mais tempo que você, até hoje tem uma atitude de ímpio, né? Não tem um comportamento legal, adequado. Você vê aquela pessoa que às vezes até trouxe você para a igreja, porque gosta da igreja, mas não vive pela fé. Então a gente tem que fazer o quê? A gente olha isso, porque está diante dos nossos olhos. É igual você que é homem, passa aquela mulher bonita, vestida de forma indecente na tua frente. Você não vai ficar cego, o Espírito Santo não vai deixar você cego para você não ver aquilo. Você vai ver, você vai olhar, aliás, está ali, mas você não vai ver aquilo, está entendendo? Passou na minha frente, eu vou ficar cego? O Espírito Santo vai me cegar para eu não ver isso. Não, eu tenho entendimento que isso não é para mim, que isso não agrega, não acrescenta, não constrói, pelo contrário. Se eu gastar 1 milissegundo a mais do que eu tenho conhecimento para gastar com a aparência daquela mulher, o Espírito Santo já não vai me acompanhar. Ele não vai me acompanhar onde, gente? Onde ele não vai me acompanhar? No olhar já. Está entendendo? Estou aqui, passou. Ninguém está vendo. Nem o companheiro ou a companheira mais ciumento do mundo, que está medindo ali os milímetros da pupila do seu olho, se está virando ou não, não pega. Mas o Espírito Santo, ele não está olhando para você, ele sabe que está aqui. Se você pega e a tua intenção, deixa eu olhar mais disso aí. Opa, então você vai olhar sozinho. Está entendendo? Aquela conversa. Ontem ainda eu falava isso com uma pessoa. Aquela conversa, tem gente que é simpática demais, tanto homem como mulher. Mas cada um sabe quando aquela conversa não é com aquele propósito que está sendo ali conversado. Sabe quando a pessoa sabe que ela quer algo mais do que aquele trabalho, aquele serviço, aquela venda, né, aquele favor? Sabe, tipo, eu quero ser, né, admirado aqui, eu quero ser visto, eu quero ser desejado. É pecado isso? Se você sabe que não é para você, é. E tem gente que às vezes não entende por que a vida trava, está amarrada. É por isso? Se você sabe, você peca quando você faz. Está entendendo? Mas é pecado a gente ser simpático? É, gente. É ou não é? Não.
É pecado você ser legal com alguém? Mas quando você faz isso com uma intenção que não procede de Deus, você está pecando. Você está pecando. Eu sou solteiro, estou querendo encontrar uma pessoa. Às vezes eu vou ser mais simpático com ela, porque eu quero que ela olhe para mim, que ela veja em mim o que ela não viu nos outros homens. Eu sou mais simpática com os homens, porque eu quero que ele me veja de uma maneira que ele não viu em outras mulheres. Está certo. Agora, você que é comprometido, não cabe isso na sua vida. Está entendendo? Não cabe. Não cabe ser dado, você que é homem, você que é mulher, não cabe ser dada. E dado que eu quero dizer é esticar o assunto, é estender o assunto. Porque assim, não é o quanto você conversa. Lembra disso. Mas é a intenção que está aqui dentro. Está entendendo? Não, eu sou assim, direto você pega a pessoa que eu sou assim, você pode ser assim. Mas se a tua intenção ela estiver errada, ela pode ter assim 0,5% errado. Isso não termina bem na sua vida. Por isso que tem tanto relacionamento que está assim desajustado. Por isso que tem tanta gente que está com uma vida bem longe, não está pouco longe, está bem longe do que deveria estar vivendo. A bispa já pregou aqui centenas de vezes sobre o que, gente? Intenção e motivação do coração. Nós não podemos, e você que está aqui na igreja, no mínimo há um mês, você já ouviu alguma palavra que fala disso. Não basta você ter a obra certa. Eu sou gentil. Eu só estava fazendo um favor. Bacana, foi só um favor? Ótimo. Parabéns, você amou o próximo, ajudou, beneficiou, favoreceu, apoiou, levantou, ergueu a autoestima de alguém. Muito bem. Agora, se quando você falou aquilo, você estava querendo que aquela pessoa tivesse um olhar para você, que não é mais para ter, mas eu não saí com essa pessoa, eu não me deitei com essa pessoa. Jesus disse, não fui eu, que quando um homem pensa numa mulher de forma que não é para ele, quando uma mulher pensa no homem de forma que não é para ela, o que ele está fazendo? Ele está adulterando contra o seu cônjuge. Não é isso que ele disse? Mas aí, não. Aí sim, eu posso viver assim. Eu posso, quando a gente usa a expressão, eu falo a gente porque é o que está na Bíblia, a gente usa a expressão santidade, a primeira fase da santidade, qual que é? O querer. Santidade não é algo que você está aí na igreja, você está aí sentado, você está aí acompanhando onde você estiver, e eu prego aqui e chega até você. Lá na Celso Garcia, uma vez eu dei esse exemplo. O culto é assim, gente. É como se eu estivesse aqui com uma mangueira, e quando você chegou ali na porta, o pastor ali tivesse para cada um entregado um balde. E a tua missão aqui é sair daqui com a maior quantidade de água que você puder. Está entendendo? Tem gente que quando se prega de alguns assuntos, por exemplo, santidade, a pessoa pega o balde e vira ele do avesso. Quer dizer, basta eu pegar a mangueira aqui e mandar, abre lá. Pegar aqui, não é nem a mangueira, pegar o hidrante e falar, abre lá, vai. Potência máxima, liga lá a bomba lá. Se o teu balde estiver virado do avesso, acontece alguma coisa? Então, diga a primeira fase da santidade. Qual que é? Se você não quiser. Porque se você quiser, ainda que eu não fale, você vai buscar. Espera aí, ele não está jogando água. Aonde tem água aqui então? Se alguém falar assim para você, só lá no banheiro, você vai lá, eu quero. Eu vou encher o meu balde. Está entendendo? Mas ninguém vai ser santo. Não é o que está escrito na Bíblia. Eu quero ser santo. E como que eu vou ser santo? Quando eu me anulo, porque eu fui formado à base do pecado,
Tenha sido pelos meus pais, pelos meus professores, pelos meus amigos, pelas companhias que ao longo do tempo eu aprendi que eram boas, porque também alimentavam aquilo que eu já tinha ouvido. O que a gente ouviu a maior parte da vida? Ganhe dinheiro, seja feliz. Como que é ser feliz? Curta a vida, tenha prazer, como que é bom, viva emoções, grandes emoções. Então a gente foi formado, porque essa é a cultura do diabo. Não importa quem está no governo, não importa a televisão, não importa o tempo, porque cada tempo teve a sua cultura de pecado. Antes de Noé, não tinha cultura de pecado? Tem gente que acha que hoje não, mas hoje o pecado antes de Noé, quanto tempo já faz isso? Milhares de anos antes de Noé, lembra como é que estava? Deus olhou e falou assim, não dá. Ali já tinha uma cultura de pecado estabelecida. Pessoas que viviam para o seu próprio prazer e só para o prazer. Deus pegou e separou. Foi Noé, e depois o pecado foi tomando conta. E hoje é assim. Então, santidade é um querer. Eu quero a santidade. Então, agora eu vou buscar a santidade. Como é que eu busco a santidade? Preciso ouvir e aprender. Por exemplo, você está ouvindo isso aqui hoje. Se você quer agradar a Deus, e você é aquela pessoa, não estou dizendo para que agora ninguém, principalmente as mulheres agora, só andar assim, viu? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Não. O que essa palavra pede, gente? Diga equilíbrio. Equilíbrio. Eu não estou falando da atitude, eu estou falando da intenção. Se a tua intenção ela não é boa, não adianta você ser. Tanto que a gente recebeu um áudio do Bispo Murilo, que ele fala uma coisa que a gente precisa sempre na vida pensar. O que eu estou fazendo aqui agora? Por exemplo, eu estou pregando aqui agora. Eu estou pregando por imagem ou estou pregando por identidade? Se eu estiver pregando para você com uma intenção de promover a minha imagem, eu não vou aproveitar nada dessa pregação. Eu não vou aproveitar nem ela para mim, porque a primeira pessoa que está ouvindo a minha pregação sou eu. Está entendendo? O que eu estou falando, dizendo para você, pregando, eu estou ouvindo primeiro. Literalmente. Porque os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. É ou não é verdade? Até você ouvir, eu já ouvi já, com algum milissegundo, que eu não lembro agora qual que é essa diferença de quando eu falo algo aqui, eu já escuto até chegar para você na caixa de som, eu já ouvi. E eu quero a palavra. Mas se a minha ideia, a minha intenção, o que está me levando a pregar, não, eu quero que me vejam, como, por exemplo, eu quero que me vejam como o santo, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou fazendo aquelas construções que qualquer brisa derruba. Do que adianta uma pessoa construir e o vento derrubar? Adianta? Ela ter retrabalho, ter que fazer de novo, perder o material que ela já usou, perder o tempo que ela gastou. E quando ela precisar de segurança, ela não ter nada. Não adianta. Eu tenho que fazer por identidade. O que é identidade? Eu sou essa pessoa e eu quero ser essa pessoa. Então você que está aí também tem que ser a mesma coisa. Eu não vou ouvir essa palavra aqui para convencer alguém, para conquistar isso. Não, eu estou ouvindo essa palavra porque eu quero Deus. Eu quero que Deus faça em mim essa obra. Eu quero ser essa pessoa que a Bíblia está mostrando que eu posso ser. Jesus tinha tudo que nós temos. Tudo. O que é bom que nós temos, o que é ruim que nós temos. Mas ele não se deixou conduzir por nada que é ruim. Porque o Espírito Santo foi quem o conduziu. Então Jesus, quando ele falava, as pessoas o ouviam. Quando ele pregava, a pregação dele gerava salvação, transformação, transfundação. Você quer uma mudança tão drástica como foi a mudança de Zaqueu? A gente está falando de uma das áreas mais difíceis de uma pessoa mudar. O Zaqueu não foi lá e falou assim, Senhor, eu sou rico, mas eu quero ser 10 vezes mais rico. Ali ele se propôs a ficar 4 vezes mais pobre. Lembra disso? 4 vezes mais pobre. Do quê? Da metade que ele tinha. Lembra disso? Se alguém aqui,
eu pego metade e se alguém eu defraudei 4 vezes eu restituo a pessoa. Isso é transfundação, mas por quê? Jesus não estava ali para agradar o Zaqueu, para, o cara ali tem dinheiro, publicando, deixa eu fazer uma média com ele, deixa eu falar algo aqui para ele me ver assim. Não, ele falou a verdade. A verdade que ele tinha que falar, eu quero salvação, eu quero mudança, eu quero, Senhor, eu abro mão. E essa é a mostra, a prova que nós damos para Deus, não é para alguém. Você não pode estar na igreja, por exemplo, pensando, né, às vezes até olhando, procurando, será que tem alguém me vendo? Como é que eu vou orar? Se eu vou fazer aqui ou se eu vou ter aquele estereótipo que eu vejo. Tanto que eu já falei aqui. Uma coisa que me preocupa nos jovens, e eu falo jovens, mas é claro que criança então ainda mais, eu tenho filha pequena, né? É com estereótipo dentro da igreja. Quando você vê hoje, boa parte, né, os que eu vejo, a maioria dos que eu vejo, da geração atual, que hoje tem uma geração nova, uma safra nova aí, de louvores, né? Você percebe 2 coisas. Primeiro que são músicas extremamente curtas, pouquíssimas frases, né? Aquela frase é repetida dezenas de vezes, né? Som, assim, instrumental é levado no extremo da emoção e se um surdo quiser saber que está tocando uma música gospel, é fácil. É ou não é? Como é que um surdo vai ouvir uma música? É fácil dele perceber? Como é que ele sabe que é gospel? Pelos movimentos. Se um surdo olhar um cantor gospel, ele pode falar assim, ele não está ouvindo, entendeu? Música. Está tocando um clipe, é gospel. Você já percebeu como que os cantores atuais eles fazem? Por exemplo, não dá para cantar assim, vamos dar um exemplo a música, né? É assim atualmente, gente? Já percebeu, que eu não sou bom ator, mas é disso para mais. É ou não é verdade? Estou exagerando, gente? Então, às vezes você vê, por exemplo, igual a bispa falou esses dias. Esses são filhos já, até netos de cristãos. Tem gente que você via aí há 5 anos atrás, desse jeito aqui já. E hoje você está vendo no mundo. Você está vendo defendendo valores do mundo, criticando a Bíblia. Mas talvez, há 5 anos atrás, quem era jovem ouvia, olha aí como é cantora, olha, é gospel, olha, é descolado, né? E eu não vou julgar a pessoa, mas a gente sabe que não estava sendo conduzido pelo Espírito. Não era pelo Espírito. Eu não estou falando pelo movimento, pelo gesto que fazia, né? Eu não me vejo assim, não vou condenar quem tem nessa linha, digamos assim, essa inclinação. Não vou condenar, não vou aqui dizer, não vou entrar nem nesse mérito. Mas a Bíblia diz uma coisa que é fato, e contra fato não dá para discutir. A pessoa pode discutir comigo, divergir de mim, mas com fato a gente não discute. Fato a gente vê e aceita. É ou não é verdade? Você conhece a árvore pelo quê? Não pelos movimentos. Você não conhece uma árvore pelo movimento dela, mas pelo fruto que ela dá. E eu vejo que hoje tem gente que está mais preocupada em parecer, em convencer. E isso começa nos altares. Muitas vezes isso parte, né? E inclusive essa é a mensagem que sai do altar. Olha, se pareça assim. A mensagem não é se pareça, a mensagem sempre vai ser seja. Mas tem maneiras de eu falar para você ser, e você vai entender, se eu parecer, tá bom já.
E não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que ser conduzido pelo Espírito, não pode perder. A Bíblia diz, não extingais o Espírito. E o Espírito é o que nos leva a dar frutos. Vamos lembrar que Jesus, ele não se diferenciou pelos movimentos, por trejeitos, por expressões, mas o que chamava a atenção das pessoas em Jesus eram os... Quais frutos eram esses? Unção, poder de Deus. O que ele falava, acontecia. Outra coisa que falta em muito cristão hoje que Jesus tinha de sobra. Desde quando ele era jovem. O que Jesus tinha? Poucas coisas a Bíblia fala de Jesus quando era jovem. Ele crescia em sabedoria. Hoje, tem muito cristão que é piada. Tem muita gente que olha para cristão de forma sabe? No trabalho cristão, é o sub, quer dizer, é o que está abaixo, é o inferior, é o menos, é o que tem movimento, trejeito, é o que tem algumas expressões, algumas coisas. Vamos lá, a gente via isso em Jesus? Sub, você sabe o que é, né? Está abaixo, né? Inferior. De alguma maneira a gente pode dizer que Jesus era sub alguma coisa? A única coisa que Jesus foi sub, gente, foi submisso a Deus. É ou não é verdade? E o que a gente vê hoje de cristão que está baixo, que é tolo, que não é inteligente, que não é sábio, que abre a boca, não fala nada que se aproveita, que não tem fruto, que é o primeiro que quando percebe alguma coisa diferente, se é na saúde, corre para onde? Para a igreja? Não, para o médico, para o hospital, pronto-socorro, para a farmácia. Se tem um problema com dinheiro, corre para onde? Para a igreja? Para onde que corre? Para a Fininvest, para o banco, para essas empresas aí, né? Para o cartão, deixa eu ver se eu consigo um cartão. Não, se eu conseguir um cartão, eu vou conseguir, eu vou resolver, eu vou pagar, vou... Quando tem um problema no casamento, corre para onde? Para o cartório. Entendeu? Hoje é fácil, não é? Vai no cartório lá, se não tiver filho, se não tiver bens, vai lá, resolve em 24 horas. Não deu certo, eles vão para o próximo. É desse jeito. Cadê os frutos? Sabe por que não tem fruto? Porque não tem? Pode falar, com fé, gente. Porque não tem o quê? Espírito. Porque a Bíblia fala dos frutos do Espírito. O Espírito, ele é atemporal. A gente está no tempo que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito que esteve no Senhor Jesus durante toda a sua passagem por aqui, e é o Espírito que ninguém menos do que ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. O Espírito de Deus antes, ele não se manifestava na vida de quem cria. Ele se manifestava na vida de quem Deus tinha um propósito para com Israel, ou aquele propósito específico daquela pessoa, naquele lugar e naquele tempo. Não era assim uma pessoa, Espírito Santo vem, não era a pessoa, eu quero fazer a vontade de Deus. Não. A pessoa que era obediente, fazia a vontade de Deus, era uma pessoa abençoada, protegida, era uma pessoa que tinha uma vida diferenciada, mas o Espírito não era na vida de qualquer um que se manifestava. Um que teve o Espírito Santo, e você vê isso no Sansão. A palavra sanção e santidade, você consegue ver elas na mesma frase? Consegue? Sanção e santidade, você vê essas duas palavras na mesma frase? Não. A gente não vê um Sansão que buscava a santidade, mas o Espírito se manifestou por intermédio dele. Por quê? Porque tinha o quê, gente? Propósito.
Lembra que eu falei no começo? Techuvá, vamos voltar aonde? Você tem que descobrir o propósito da sua vida. Porque tem gente que pensa assim, eu vou buscar o Espírito Santo para eu ficar rico, eu vou buscar o Espírito Santo para eu ser na minha casa a pessoa que vai ser isso, eu vou buscar o Espírito Santo para eu falar bem, para eu convencer para eu fazer isso. Se o teu propósito ele é humano, você não precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é para propósitos de Deus. Por isso que tem gente que está se enganando em relação ao Espírito Santo. E a pessoa que ela subdimensiona o Espírito Santo, ela é a subdimensionada. Você está entendendo ou não? Eu quero o Espírito Santo para eu enriquecer. Você quer enriquecer. Para que você quer enriquecer? Para eu comprar o melhor carro, melhor casa, melhor isso, melhor aquilo, melhor celular, melhor equipamento, tal. É o Espírito Santo que vai te dar condições disso? Agora, se a pessoa ela está lá, eu quero ver essa igreja aqui 100 vezes maior. Eu quero ter condição, não é de pagar o aluguel da igreja, eu quero ter condição de chegar num terreno assim e falar assim, ó, aplana, monta a estrutura aí, coloca a cadeira aí, som e vamos pregar o evangelho. O que você ganha com isso? Nada. Mas é para Deus. Não estou falando especificamente essa igreja, mas é uma obra de Deus. Eu quero o Espírito Santo para que Deus, Ele me use, para que pessoas vejam o que elas não veem, como eu também não vi. Isso começa na tua casa. Mas não é só para você se beneficiar daquilo, está entendendo? Para parar de ter problema no casamento, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Eu quero que o Espírito Santo me cure. Para que te curar? Igual aquele testemunho que a bispa sempre fala, daquele rapaz que chegou na igreja, era soro positivo, não andava. Eu estava na igreja nesse dia, quando, acho que a mãe, pai, sei lá quem mais que era parente dele, naquela época, aquelas cadeiras brancas, colocou ele, tirou do carro, levaram até o fundo da igreja, depois levaram a cadeira lá para receber oração. O rapaz já estava com o pé na cova. A bispa orou, vai, seja curado, tudo, foi curado, fez o exame lá, depois deu negativo. O que esse rapaz fez? Foi para a gandaia. O que você acha que aconteceu com ele? Morrer todo mundo morre, né, gente? Mas há mortes e mortes, concorda? Ele ficou pior depois. Ele voltou para aquela mesma situação. Ele voltou. Quer dizer, ele não podia naquele momento, eu quero santidade, porque o santo me curou. Quer dizer, então a vida no que é? Santo. Mas a morte no pecado, então eu não quero pecado. Para que o pecado? O pecado vai me levar à morte. Qual é o pecado? Qualquer um. Eu quero o Espírito Santo. E aí a gente busca a Deus. Descobre qual o propósito da minha vida. Eu não sei, mas eu quero Deus. E eu vou fazendo, eu vou orando, eu vou buscando, eu vou aprendendo. Ainda que eu não saiba o propósito, se a minha vontade, se o meu querer é por Deus, é pela santidade, a cada dia mais eu estou mais perto de Deus. É igual a pessoa que busca o batismo no Espírito Santo. Quantas que no começo, eu já fui também obreiro, já passei por essa fase, que às vezes você está lá, você está querendo atuar, porque o obreiro precisa ser batizado no Espírito Santo. E às vezes você está naquela ansiedade, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Aí você vai para a madrugada, vai para a vigília, vem para o culto, vai para aquele culto lá. Às vezes tinha uns cultos que era só para isso, e não acontece nada. Aí quando você se desliga disso, você passa a entender que você está fazendo parte de algo muito maior. Que não é só para você passar pelo crivo de alguém, está entendendo? Agora eu sou batizado, então eu posso fazer isso. Não, espera aí, eu entendo que isso é muito maior, isso assim ultrapassa aquilo que eu penso, de talvez poder colocar farda, um uniforme, de estar ajudando em tal área. Não, é muito maior. Quantas pessoas, comigo foi assim, a época que eu mais assim coloquei minha cabeça nisso, eu vou no culto desse, aquele outro, a vigília, tal, fazer jejum para isso, não aconteceu. Já quando eu me desliguei disso,
e me entreguei para Deus assim, com aquela sinceridade. Não, eu quero Deus. Um dia não era nem a ideia. Aquilo vem e acontece. Por quê? Tudo tem a ver com a intenção. Na tua vida tudo é isso. O Sansão, a gente falou na quarta-feira aqui, quem estava aqui na quarta-feira à noite? Sansão pegou e levantou, que está aqui, ó, Juízes 16, Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite, levantou-se e agarrou firme à porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebrom. A porta da igreja é grande, essa porta aí é grande. Dificilmente um homem vai aguentar essa porta. A porta lá da frente é maior ainda, aí um homem já não aguenta. A porta de uma cidade, imagina o tamanho que ela era, em madeira. Era um portal com batente. Os batentes ali não eram batentes, eram pilares. Pois o Sansão acordou, imagina um homem lá meia-noite. Meia-noite daquela época é como se para nós hoje fosse 3 horas da madrugada. Está entendendo? O povo não ia deitar tarde assim, igual muitas vezes a gente vai. O dia, o sol se punha, ali começava a noite. Então, peraí, tá? Não tem mais luz, não tem mais trabalho. Então, agora é hora de descansar. Para que tão logo o sol se levantasse, também a pessoa estivesse de pé. Então, meia-noite na época era assim, era literalmente meio da noite, né? Por isso que é meia-noite. Imagina aquele homem do nada, acordou, vai lá e pega. Qual que é o propósito disso? Tem um versículo que justifica. Porque as portas do inferno não... Quando tem um propósito, a gente pega, por que ele fez isso? Porque o lugar de onde ele tirou aqueles portais, aquela porta, aqueles portais batentes, era o povo inimigo de Israel. Povo que ele nasceu por um milagre de Deus, com uma força descomunal, que quando o Espírito se manifestava por intermédio dele, ninguém, nem sozinho, nem ajuntado, nem armado, podia com ele. Por quê? Por um propósito. E foi por esse propósito que ele fez isso. Então aí você entende por que às vezes você não vence o mal. Por que tem dias que você é cristão, ouve a palavra, vem na igreja, talvez é aquela pessoa até que consagra tudo que faz, unge, faz declarações, mas às vezes não é o Espírito que está te conduzindo. Porque quando é o Espírito, quando você tem um propósito, as portas do inferno, diga não, não prevalecem contra a minha vida. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Qual a igreja que está falando? Não é isso aqui, ó, esse templo. Porque esse templo não tem poder. Esse templo não tem poder sozinho. Por ter uma cruz lá na frente, ele não tem poder. Por que há poder aqui? Porque alguém ora por esse lugar. Está entendendo? Porque alguém vem e consagra esse lugar. Porque alguém vem e santifica esse lugar. Porque alguém vem e declara, ora, abençoa, porque há um propósito de Deus nesse lugar. Na nossa vida é a mesma coisa. Por que um homem ia fazer aquilo? Porque havia um propósito ali. E aquele povo saber, não vamos prevalecer contra Deus. Não é contra o povo de Deus, o povo de Israel, porque Israel é apenas uma representação daquilo que Deus falou na terra. Tanto que por intermédio de Jesus, nós somos herdeiros da mesma promessa que Deus fez para Israel, que foi a promessa que Deus fez para Abraão. Por Jesus, por crer em Jesus, ou seja, eu creio em Jesus, e quando eu creio em Jesus, quando eu vou atrás dele, como ele disse, vocês querem me seguir, venham atrás de mim, pega a cruz de vocês e venham atrás de mim, quer dizer, eu creio em Jesus, eu pago o preço. Qual o preço, gente? Aí, tá vendo? Tá vendo? Força, sai. É a pressionar, sai. Qual o preço?
santidade. Por que o Espírito chama Espírito Santo? Se eu quero a santidade, como é que eu vou ser santo? Eu sou pecador humano, eu já experimentei o pecado. Todos nós já experimentamos o pecado, é ou não é verdade? Eu vou voltar agora a ser santo? Sozinho? É possível isso? Quem que me leva a essa condição? Ou seja, se eu quero a santidade, eu vou ter o apoiador, lembra? O consolador. Eu vou ter o ajudador. Quem que é? Espírito Santo. Aí tem gente que, por que não tem o Espírito Santo? Porque a intenção não é boa. Porque não faz parte de um propósito. Porque não está dentro do propósito. Hoje não depende só, né, de você fazer parte todo aquele contexto. Hoje é pela fé. Na época do Sansão não era, mas ele precisava fazer parte do propósito. Por isso que a gente vê que Sansão, mesmo lá tendo aquela recaída que ele teve lá primeiro, se aproximando do que ele não podia se aproximar, tendo um relacionamento com uma mulher filisteia, que veio a morrer depois e foi lá, teve um relacionamento com uma prostituta filisteia. Veja bem que ele ia piorando. Mas quando o propósito, ele era invocado, ou seja, aqui tem algo de Deus, não se trata do Sansão. O Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Veja que Sansão não vivia em espírito, mas o Espírito se apossava dele para que ele fizesse proezas, para que ele realizasse coisas que ele não realizava. Então, uma pergunta que te ajuda muito já nessa noite, para você ter coisas assim claras na sua vida. Quando você ouve a palavra na igreja, aqui, quando você repete a palavra proezas, essas proezas têm mais a ver com você ou com Deus? Não responda para mim, responda para você. Quando você pensa, eu vou fazer proezas, essas proezas, elas têm mais a ver com Deus ou têm mais a ver com você? Quer dizer, elas são proezas só para você? Só para o seu deleite, para o seu prazer, para a sua autopromoção? Ou são proezas que quem ouvir falar, quem souber vai falar? Igual aconteceu nos 52 dias, quando o povo viu aquele muro pronto. Lembra qual foi a expressão do povo? Essa obra só foi feita com o quê? Esse povo não dá conta disso. Esse povo não é capaz disso. Essa obra foi feita com a mão de Deus, com a ajuda de Deus. Qual o nome que foi exaltado? De Deus, não foi de Neemias. Neemias tem o nome de livro, o nome do livro. Foi o líder, mas não foi aquele que fez a obra, mas foi aquele que creu. Comigo, com você assim. Não adianta você estar aqui apenas com interesse, mais cedo ou mais tarde. Eu digo um interesse só teu, um interesse pequeno perto do que Deus tem com a sua vida. Eu quero conquistar alguém, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro para aparecer lá naquela minha rua e todo mundo me vê. Eu quero comprar uma casa lá naquela rua tal que eu ouvi falar, que o metro quadrado custa não sei quantos mil, porque eu quero, eu posso. Você pode viver tudo isso. Você pode ter isso. Só que para isso não é o Espírito Santo que vai te capacitar. O ímpio não consegue nada disso, gente? Não consegue? Então, às vezes, você não percebeu que você só tem desejo de ímpio, de viver coisas que os ímpios vivem. E vivem com a força do braço. Vivem com um pouco mais de preparo, de inteligência, ou com um pouco mais de articulação. Porque tem ímpio que fala bem, conversa bem, tem uma boa conversa, oratória, um bom papo, vai lá e conquista quem ele quer. Pessoa legal, agradável, bonita, que vai, de repente, levar aquela pessoa a momentos muito agradáveis. Precisa do Espírito Santo para isso? A pessoa, eu quero ter saúde, eu quero ter 120 anos com saúde. Tem gente que está aí assim. Estou falando de gente já idosa e muito idosa, 80, 90, 100 anos, que está com saúde. Precisa do Espírito Santo para isso? Não. Gente que ganhou dinheiro, tem muito dinheiro, não é milionário, é bilionário. É o Espírito Santo que faz isso? Mas ele pode fazer a sua vida ficar assim se você tiver um propósito maior
do que tudo isso. Está entendendo? Ele pode fazer você dar conta de pegar a porta, de seja qual for o lugar que pertence ao diabo, tirar do lugar e falar assim, não vai prevalecer contra a minha vida, porque a minha vida não é só a minha vida. A minha vida é parte de um propósito, a minha vida é parte de algo maior do que eu, maior do que esse espaço, do que esse terreno, do que esse bairro, do que essa cidade. Nós não podemos ser daqueles, como eu disse para você, que se parecem. Porque quem se parece não precisa do Espírito Santo para se parecer. Quem se parece tem imagem. Mas quem tem o Espírito Santo tem a identidade de Deus. É perfeito? Não. Mas está cumprindo com o seu propósito de vida. Erra ainda. Mas o Espírito Santo está lá, porque o propósito também está sendo cumprido. Então, a gente terminou o propósito agora 2 dias atrás. E aí que está uma coisa, já tem gente que você vê agora, não tem mais aquela regra, aqueles dias, aquele trabalho específico. Por isso que a gente diz, você tem que viver com propósito. E não de propósito, quer dizer, não só daquele momento. Não só aquela coisa, você não pode estar aí apenas viver para ganhar tanto de dinheiro, viver para conquistar aquela pessoa, para estar bem com aquela pessoa tal, X, não sei quem, para tirar do seu corpo aí a dor, a doença de tal lugar. Não, você pode, e se crer, vai viver tudo isso. Eu não estou dizendo o contrário aqui. Mas, gente, o céu, o reino de Deus que começa aqui, é muito mais do que isso. Você está entendendo? E a Bíblia diz, eu termino aqui a pregação com esse versículo que eu já disse. Não extingais o Espírito. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Eleva tudo na sua vida agora. Ouvir uma história de vitória, e a Bíblia tem N histórias, é muito legal, é bacana, é motivador. Mas saber que nós vivemos no tempo da graça, onde se você quiser a santidade, o Espírito Santo ele vai te ajudar. E ele não vai te ajudar apenas a buscar e a alcançar a santidade, mas ele vai elevar todos os níveis da sua vida a um nível inatingível e inalcançável para qualquer homem. E aí você vai fazer proezas dentro de um propósito. Isso é o que nos espera. E aí a gente vê tantos na Bíblia que pelo Espírito derrubaram as portas, venceram reinos, não foram sequer, eu acredito, não tem esse detalhe, mas eu acredito que nem farejado o Daniel foi por aqueles leões. Eles não se interessaram nem pelo cheiro dele, para saber qual é o tempero da pele dele. Quando ele entrou naquela cova ali, ele entrou só para dormir e passar uma noite. A cova dos leões para o Daniel foi apenas uma pousada, um hotel. Porque ele fazia parte de um propósito. E nós vemos no próprio livro de Daniel várias vezes, e o Espírito do Senhor estava com ele. A gente não vê antes dele entrar naquela cova, ele pedindo algo para Deus. Ele estava num propósito, ou seja, eu estou aqui, Senhor, o que eu tiver que fazer, falar, desvendar, solucionar, orientar, aconselhar, corrigir, eu vou fazer.
Daniel, você vai para a cova dos leões. Tá bom. Como se disse, esse é o nome do hotel que eu vou passar essa noite. Foi o que aconteceu. Do jeito que ele entrou, ele saiu fisicamente. Mas quanto à sua posição, quando ele saiu dali, ele já saiu promovido. Promovido diante das pessoas que viram a diferença que havia na vida dele e diante da sua liderança, a sua credibilidade. Foi num nível que ele nunca mais saiu de perto do líder maior daquela nação. Eleve o seu nível ao nível do Espírito Santo. Esse é o maior nível que a gente pode ter. Não se trata de quantos livros você é capaz de ler, de quantas faculdades, de quantos cursos, de quanto dinheiro você consegue ganhar, acumular e investir, gastar, aplicar, distribuir renda. Não se trata de quanto você pesa, qual é a tua massa corporal, se está dentro, abaixo, se está acima, da tua beleza, vaidade ou com o que você se parece. Se trata de fazer parte, de estar dentro do propósito que Deus tem para você. Pede para Deus, Senhor, eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero entender. E mais que tudo isso, Senhor, eu quero viver no propósito. Eu quero fazer o propósito. Eu quero santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É muito mais fácil, seria mais fácil aqui agora. Eu ter chegado e ter dito para você, é assim, tal, e não sei o quê, e você aí, não, olha, se eu já me parecer, tá bom. Tá bom para quem? Você convence um, se convence outro. Mas não frutifica. Aqui nós não queremos ninguém parecendo cristão, aliás, se tem uma coisa que a gente rejeita é rótulo, título. A gente não se identifica como igreja isso ou aquilo. Nem igreja tem ali na frente escrito. Na frente da igreja está escrito que nós acreditamos. Jesus Cristo é mudança de vida. Porque, de fato, Ele é mudança de vida. Ele é mudança de vida. Estereótipo não é mudança de vida. Religião não é mudança de vida. Aparência de santidade não é mudança de vida. Agora, a santidade te leva ao Espírito do Senhor Jesus. E esse Espírito, Ele vai levar você para, não é outro patamar não, é para outra dimensão de vida. É para outro tipo de experiência. É para que por intermédio da sua vida, das suas obras, das suas palavras, as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. E essa igreja começa em você. Então as portas do inferno não prevalecerão contra você, na tua casa, no meio da sociedade, no lugar que você trabalha. E os frutos vão vindo. Frutos de salvação, frutos de mudança, frutos apostólicos, com poder, com cura, com transformação. Frutos proféticos, com você sendo uma realidade, não uma promessa. Ou seja, aquilo que você ouviu se cumprindo na sua vida, à risca, nos detalhes, seja na largura, profundidade, na altura. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Mas tem gente que está se contentando em apenas se parecer com um grupo de pessoas que tem uma religião, que se juntam para fazerem coisas incomuns e falam bastante nomes como Deus, Jesus, graça, paz. Não, esse não é o nosso caso. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo, você vai fazer proezas em Deus.
Deus vai te usar para fazer o que você não faz, o que você não consegue, o que você não tem capacidade, potencial, inteligência, conhecimento, força. O que você não tem histórico nem precedente para realizar. O Espírito Santo te leva a esse nível. E eu oro, Senhor, agora e peço, em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que está aqui, que ouviu a Tua palavra, a mensagem, que recebe para si, porque se tem uma palavra, meu Deus, que a gente não recebe para outra pessoa, lembrando, pensando, imaginando outra pessoa, essa é a palavra. Essa é para mim. Essa é para cada pessoa que ouve. E eu oro para que o Senhor desperte em cada um aqui, meu Deus, esse desejo, esse querer pela santidade. Porque é isso que faz o Espírito Santo, o Senhor, vir até nós e nos ajudar, e nos apoiar, e nos levantar, e nos capacitar, e nos elevar para um nível que nós naturalmente não temos, não somos, não alcançamos por nós, mas nós alcançamos quando reconhecemos: sou falho, não sou como Jesus, mas quero ser, quero ajuda, quero poder, quero unção, quero estar com o Senhor, quero me desprender de mim mesmo, soltar o tanto eu que tem em mim e me apegar com Deus, e conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, saber um pouco mais a cada dia, fazer mais para Ele, andar com Ele, só com Ele, não sozinho, não acompanhado de qualquer um, mas só com Ele. Eu quero o Senhor, meu Deus. E eu oro para que cada um aqui seja despertado por esse querer, que cada um seja tocado pelo Senhor Espírito Santo, para que na Tua presença, para que com a Tua ajuda, cresça. Eu oro, Senhor, e peço crescimento aqui para cada um, que essa pessoa que tem fome, que tem sede do Senhor, que o Senhor também, meu Deus, acrescente a vida dela agora esse poder, e que ela seja, meu Deus, a pessoa que faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. E ela é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E o que tivermos, meu Deus, de fazer, realizar, falar, pregar, crer, agir, reagir, meu Deus, para que as portas do inferno não prevaleçam, nós vamos fazer, meu Deus, na unção do Senhor, no poder do Senhor. Eu peço que cada um seja revestido desse poder, que cada um, meu Deus, cresça, que cada um aqui suba de nível, que saia, meu Pai, deixe hoje mais desse nível humano e que chegue mais perto do Senhor, que cresça no Senhor e que cresça pelo Senhor, com a Tua ajuda, que cresça, meu Deus, debaixo do Teu poder e da Tua unção. Eu oro e eu peço que a cada um aqui, meu Deus, o Senhor venha tocar, que cada um aqui o Senhor venha conduzir, que cada um aqui, meu Deus, o Senhor venha revestir de poder, que o Senhor ajude, elucide, meu Deus, que essa pessoa, ela veja hoje mais claramente o propósito do Senhor na vida dela. Algumas até vão entender e perceber o que o Senhor tem com elas, exatamente. Algumas chegam mais perto, algumas começam, meu Deus, e se despertam para isso. Mas eu oro para que cada um, Senhor, que cada pessoa cresça no Senhor. Umas estão num nível, outras já estão em outro. Mas eu oro para que a cada um o Senhor faça se achegar mais, chegar mais perto, crescer, avançar no Senhor. Adquirir, meu Deus, o Senhor, como o Senhor diz, comprar do Senhor o ouro, que vai fazer com que cada obra não seja apenas obra, mas a obra certa, com a intenção certa, com a motivação certa. É isso, meu Deus, que eu te peço. E eu sei, meu Deus, que essa palavra ela traz entendimento. E esse entendimento traz libertação. Eu creio, meu Deus, que pessoas que caminhavam aqui numa direção de imagem, aparência, que ainda viviam, meu Deus, para convencerem, para se parecerem, que
que o entendimento as liberta agora, para que elas coloquem força no Senhor, para te agradarem, para alcançarem a santidade, e que não mais parecerão, mas serão agora, com a ajuda do Senhor, na dependência do teu Espírito Santo, não mais terão a imagem de algo, mas serão de fato. E eu oro para que assim seja, meu Deus, para que cada um faça parte desse propósito, e que assim como Sansão naquela época, que essa pessoa tenha a força que ela tiver que ter, a unção que ela tiver que ter, a sabedoria que ela tiver que ter, a capacidade que ela tiver que ter, para derrubar a porta do inferno que foi instalada, e que afronta, meu Deus, a palavra, o poder, meu Pai, o propósito do Senhor na vida dela. Que essa porta, com esses batentes, pilares, portais, que sejam derrubados e levados para longe, meu Deus, pela unção que o Senhor dá, derrama e que o Senhor coloca sobre nós. É o que eu declaro, e assim eu tomo posse nessa noite, de libertação, de transformação, meu Deus, e do empoderamento que o Senhor dá a cada um de nós por esse conhecimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.